Meu amor, nesse vídeo eu vou te contar 5 erros fatais que os amantes homens cometem e que fazem com que você se torne um amante mais ou menos. Eu tenho certeza que se você não cometer nenhum desses 5 erros, você tá à frente de pelo menos 90% dos homens, de verdade. Para mim são erros super fáceis de corrigir, então pode ter certeza que se você ficar comigo até aqui o final, você vai estar à frente de 90% dos amantes, e é isso que eu quero, porque eu quero um mundo com amantes melhores, não só pra mim, mas pra todas as mulheres. Então, bora começar? Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Carolina Turboli, eu sou desenvolvedora e criadora do método Protocolos do Prazer, sou terapeuta de sexualidade consciente e relacionamentos maravilhosos. E vamos começar porque a gente quer ter relacionamentos maravilhosos. E o primeiro erro fatal já é antes do beijo, né? Vamos trazer aqui para o contexto das preliminares, que é não criar tensão antes do beijo. Às vezes a gente tem aquela tensão inicial antes de beijar uma pessoa pela primeira vez, que é natural, e muitas vezes tem aquela insegurança se a pessoa vai corresponder ou não. Mas eu tô falando a longo prazo. Você já beijou essa pessoa a primeira vez, você tá indo beijá-la para iniciar ali um movimento de afetividade, que não necessariamente vai dar em sexo, mas um momento mais íntimo. E não preparar o beijo, que já é algo muito íntimo, acaba criando uma banalização desse contato. E aí o beijo ele deixa de ter aquela camada especial que faz a gente sentir aquele frio na barriga e que pode perdurar num relacionamento de longo prazo. Mas para isso a gente precisa trazer esse suspense, essa tensão. Como quando você está vendo um filme, toda cena que vai ser de ação, que vai gerar um thriller psicológico, ela vai ter um ambiente preparado para aquilo. Ah, então toda vez que eu for beijar minha parceira eu preciso gerar atenção? Não precisa ser uma atenção muito longa. Você está aqui chegando perto, não vai direto. Chega perto, olha nos olhos, olha pro olho, olha pra boca, faz nariz com nariz, roça o rosto todo, porque isso gera contato da pele, mesmo que seja só para um selinho. Já dá uma camada especial. Ou então você respira junto aqui, ó. Sente aqui testa com testa. Sente a respiração aqui de pertinho, porque essa respiração a gente no Tantra chama de beijo energético. Então é como se eu estivesse beijando, só que com ar, né? Não com a água, né? Que é a boca, a língua. Então esse é o primeiro erro fatal que já começa antes da parte sexual. Segundo erro fatal, que tem a ver um pouco com isso que eu tinha falado sobre criar o ambiente do beijo, é criar o ambiente exterior. Vocês não sabem, talvez, mas as mulheres, elas têm um tipo de sexualidade, um tipo de desenvolvimento e aumento do tesão que exige mais tempo e mais contexto. Isso significa que se uma mulher, por exemplo, está super estressada com o trabalho, está terminando alguma coisa, está vendo que está tudo bagunçado, isso funciona como um freio para a libido feminina. E para o homem, não. Muitas vezes, ver que está tudo bagunçado ou ele ter que resolver várias coisas, funciona como um acelerador. É como se ele quisesse usar a libido para fugir daquela situação. Enquanto para a mulher, ter tudo bagunçado deixa ela completamente sem libido. Então, uma das formas que você tem de ativar a libido das mulheres é criando um contexto. Aquele famoso jantar à luz de velas não é à toa. A coisa da luz de velas, né, da iluminação, que é uma coisa que ajuda a relaxar o nosso sistema nervoso, influencia muito na expressão da nossa libido e do nosso prazer. Cheiros, né, playlist, deixar o espaço bonito, limpo, arrumado, pode parecer, para mim, parece uma coisa básica, mas eu sei que para muitas pessoas não é. Então, se você quer gerar aquele impacto, se você quer que seja uma noite especial, você precisa que o contexto externo seja especial. Se você tá, por exemplo, com uma pessoa que você não mora junto, né? A pior coisa que tem, né, pra mim e pra muitas mulheres é você chegar na casa da pessoa esperando que ela preparou o contexto pra você e ela abre a porta pra você falando assim: ah, eu vou tomar banho, fica aí tranquila, tipo, tá tudo bagunçado. E aí eu fico sentindo, tipo, não houve um contexto preparado pra mim, né? Se existe esse contexto, só essa entrada já é um ritual, já é completamente diferente. Esse erro, assim, mas é muito, muito clássico, assim. É muito difícil ter alguém que tenha noção disso, que é não fazer aftercare. O que é o aftercare? Esse termo, ele veio, em primeiro lugar, da medicina, né, da área de enfermagem, de saúde. O aftercare é o cuidado após alguma coisa. Então, a pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia, ela tem um aftercare pós-cirurgia.
E esse termo foi incorporado pela comunidade BDSM como algo que a gente faz depois de uma prática intensa. Então imagina que eu fui lá amarrada durante horas e tal. É óbvio que meu sistema nervoso ele teve uma excitação e depois ele vai entrar num estado de descanso que às vezes pode ter um drop de energia, né? Uma queda de energia que eu posso me sentir um pouco melancólica, um pouco vulnerável, precisando um pouco de carinho porque eu vivi uma experiência muito intensa. E às vezes, espero que muitas vezes o sexo é uma experiência muito intensa. Então a gente precisa de um aftercare para isso. E como que a gente faz isso? Porque o aftercare é diferente para cada pessoa. Existe uma mulher que pode querer ficar de conchinha, existe uma mulher que pode querer conversar, ou comer junto, ou dormir juntinho, ou ela quer ficar sozinha, quer escrever, quer dar uma volta. Então é legal que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre isso com a pessoa. O que você gosta quanto aftercare? E só de você explicar o que é aftercare já te coloca à frente da maioria dos amantes. Ter esse cuidado, né? Perguntar o que a pessoa gosta já gera uma segurança no nosso sistema emocional. Isso faz com que a nossa libido também se expresse melhor, porque para a maioria das mulheres, né, do corpo feminino, a gente precisa de segurança, né? Que o nosso sistema nervoso esteja relaxado para que aí sim a gente sinta prazer. Então você está construindo um campo de prazer quando você mostra preocupação com o aftercare. Quarto erro. Nossa, gente, esse é um erro muito clássico que eu super entendo vocês, mas eu vou te explicar por que esse erro pode estar te sabotando e naturalmente sabotando a sua vida sexual. É você ficar obcecado com a sua própria ereção e com a sua ejaculação. É claro que a mulher se importa, né? Se ela quiser, principalmente penetração, claro que ela se importa, se você tá ereto ou não, ela vai se importar com essas coisas, mas ninguém se importa tanto com isso quanto você. E quando a mulher percebe que o homem tá completamente autocentrado ali, se ele tá duro, se ele não tá, se ele vai ejacular, se ele não vai, isso gera um distanciamento emocional, porque parece que ela não tá com você, parece que você tá com você mesmo, e não existe uma conexão. Parece que a preocupação é muito mais com a performance do que com aquele momento de conexão em si. E para a maioria das mulheres, o sexo é um momento de conexão. Então, quando você fica muito autocentrado nessa questão da ereção e da ejaculação, isso dá uma desestimulada e uma desconectada com a sua parceria. Como resolver esse problema? Esse já é um problema um pouco mais complexo, né? Não tem uma fórmula simples para isso, mas eu acho que a principal característica aqui é você tirar a penetração como ponto central, como auge do sexo, porque quando ela perde essa força e você entende que é sobre conexão, ela vai acontecer naturalmente, a menos que você esteja realmente com algum problema, que precisa ser investigado com uma médica, com uma psicóloga, mas assim, um homem saudável vai ter uma ereção de uma forma natural a partir dessa conexão, principalmente de pele com pele, não tanto de genital com genital. Então, quando ela percebe que você tá ali com ela, presente, olhos nos olhos, beijando, explorando o corpo de uma forma mais integral e não só focada no genital, você com certeza vai ser um amante muito melhor. Agora sim, vamos para o nosso quinto erro fatal. Ai, gente, esse erro, assim, eu quero espalhar isso pelo mundo, eu quero colocar outdoor, eu quero colocar cartazes sobre isso, para que os homens entendam de uma vez por todas qual é o momento exato de penetrar uma mulher. Se existir um momento exato de penetrar essa mulher com a qual você está se relacionando. O corpo feminino, ele tem um timing diferente, né, de excitação, ele tem um timing que demora mais para chegar no ponto auge da excitação, enquanto o homem demora ali em média entre 1 a 5 minutos. As mulheres demoram em média entre 12 a 40 minutos para chegar num ponto de muita excitação. Então a gente já tem uma diferença aí muito clara, né, entre os níveis de excitação. Ai, mas poxa, minha parceira me pede para eu penetrar ela muito rápido, etc. Tudo bem. Nem sempre o que uma mulher fala é o que o corpo dela quer. E aqui a diferença entre um amante ok, ou até um amante bom, para um amante inesquecível, para o melhor amante da vida dela, é um homem que está tão atento ao corpo dela que ele tá mais preocupado com o que o corpo dela tá dizendo do que o que ela está falando. Porque ela também tem as inseguranças dela, o medo, a vontade de ser aprovada por você, a vontade de te dar aquilo que você quer. Então, se ela sente que você é um homem muito focado em penetração, é claro que ela vai querer te dar penetração. Mas não necessariamente o corpo dela tá pronto para isso. E o que diz um corpo pronto para penetrar? Gente, para mim, assim, isso é a coisa mais óbvia do mundo. E eu sei que não é óbvio para vocês, e é por isso que eu tenho que falar sobre isso.
Um corpo pronto para ser penetrado, ele tá quente, ele tá molhado e ele tá aberto. Ou seja, sabe aquela coisa da ranzinha, né? A mulher, quando ela quer ser penetrada, ela abre as pernas assim, ó. Tipo, fica completamente aberta. Se uma mulher tá deitada normal e ela fala, eu quero que você me penetre, o corpo dela não quer isso. Ela tá falando porque ela acha que é isso que você quer, ou ela acha que esse é o roteiro que ela aprendeu. Então, o homem, que é assim, um grande amante, ele deixa a mulher nesse ponto dela pedir, dela implorar para ser penetrada. E aí não é ela implorar com palavras, ela implorar, pode ser com palavras também, mas com o próprio corpo dela. O corpo dela tá tão pronto que se você não penetrar ela, ela vai te bater praticamente, porque ela tá assim, querendo muito. É deixar a mulher, o corpo dela dizer um momento. Ai, Carolina, mas a minha parceira não tem muita libido, então não tem um momento que ela sinta isso. Então, paciência, você precisa respeitar o corpo dela, ela precisa procurar ajuda, porque senão a gente gera situações abusivas dentro de relacionamentos, né? E aí acaba que ela faz porque ela sabe que você quer, mas no fundo ela vai começar a evitar o sexo com você. Então não é uma boa estratégia. Uma boa estratégia seria procurar ajuda profissional para ela, para você, se for o caso também, para que vocês possam recuperar essa libido saudável. Me conta quanto você pontuou, quantos desses erros você está cometendo. Se você não estiver cometendo nenhum desses 5 erros, me manda aqui também para eu saber que você já é um amante avançado. E se você quer aprender a ser o melhor amante da vida dela, mesmo que você já não cometa esses 5 erros básicos que eu falei aqui, eu estou lançando no mês de setembro a minha primeira mentoria só para homens. Eu estou muito feliz de poder trabalhar e ajudar homens nesse caminho da sexualidade. Eu já atendo homens no trabalho individual, desde que eu me formei terapeuta tântrica. Eu adoro trabalhar com homens, adoro, e acabei me especializando em certas coisas, mas essa mentoria vai ser focada para te mostrar como funciona a libido feminina, como funciona a anatomia feminina e também como funciona a libido masculina, a anatomia masculina, os orgasmos secos, né? Como que você pode aprender a controlar a sua ejaculação ou mesmo trabalhar com a sua ereção, quais são os naturais que você pode trabalhar para ter uma ereção mais firme, mais forte, se esse for o seu caso. A gente vai aprender sobre a sexualidade tântrica, a penetração tântrica. Deixar aqui embaixo para vocês a página onde vão ter todos os temas que a gente vai trabalhar nessa mentoria, que vão ser 4 encontros ao vivo, online. A gente vai ter tirar dúvidas também, vai ter um espaço de partilha dentro dessa mentoria, então não vai ser só falação, a gente vai ter práticas corporais também. E aí eu vou guiando vocês nessas práticas que a gente vai fazer ao vivo, vai ficar tudo gravado, vai ter grupo de WhatsApp, então uma oportunidade para você que já me acompanha há um tempo, tá mais pertinho de mim, por um valor muito simbólico, porque essa é a primeira turma, eu pretendo que esse seja um trabalho regular e vai ser a única turma com esse valor. Portanto, se você tiver interesse, já me manda mensagem aqui no Instagram ou acessa a página que deve estar aqui na descrição desse vídeo, para que possamos trazer melhores amantes ao mundo, porque é isso que eu quero e é isso que as minhas clientes, as minhas amigas querem também. E isso é bom não só para você ser um bom amante para ela, mas para você ser o melhor amante para você mesmo, ter mais autoconhecimento sobre a sua sexualidade e poder desfrutar de um prazer que de repente você nem pensa que é possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, como sempre, até o próximo vídeo.